Boa tarde, povo de Deus. Hoje então é quinta-feira. Eu não consegui gravar ontem o evangelho. Eu consegui. Hoje eu voltei, né, para poder continuar. Deu um problema no meu telefone, não sei o que houve no meu telefone. E eu perdi vídeo e perdi os vídeos iniciais, né, deste evangelho de hoje, tá? Então eu vou falar, né, da leitura de hoje do evangelho explicado do dia. E vou direto para o tema, minha gente, tá? Então a gente tem a leitura de Zacarias, primeiro, do capítulo 2, versículo 14 ao 17, e depois o evangelho de Mateus, do 12, 46 e 50. Capítulo 12, versículo do 46 e 50. Eu vou ler Zacarias primeiro, né? E primeiro a gente vai saber quem foi Zacarias, porque falar de Zacarias sem saber quem ele foi, vou falar rapidamente sobre Zacarias. Por quê? Porque tem profetas que, todos os profetas, a gente não conhece muito a história deles, né? A gente conhece das profecias, mas é importante a gente saber um pouquinho pelo menos, né, de quem foram os profetas, tá, né, gente? Deixa eu achar aqui, Zacarias, um minuto, aqui, ó. Zacarias profetizou a um grupo de israelitas desalentados, anunciou que aquele era um novo tempo para o povo escolhido de Deus, procurou estimular os que tinham voltado do cativeiro para que reconstruíssem o templo e dedicassem a vida ao Senhor. A mensagem de encorajamento envolvia visões surrealistas e vívidas imagens poéticas. Elas focalizavam uma inversão do juízo de Deus e chamavam o povo para uma mudança de comportamento. Nada mudou, né, minha gente? Sempre Deus pedindo, né, esperando a nossa conversão, né? Tudo que Paulo fala nas cartas, morra para si e viva para Deus. E sempre vai ser assim, né? O Apocalipse, a revelação principal, que significa revelação Apocalipse, né? Só não aconteceu por conta da espera, dessa mudança, né? Mas enfim, Zacarias voltou para ajudar com isso aqui é um pouquinho da história de Zacarias. Ele voltou para ajudar com os exilados e era aparentemente um sacerdote, tá, gente? Era contemporâneo de Ageu. Embora nada se conheça da cooperação entre os dois profetas, eles tiveram missões semelhantes e levaram o crédito pela bem-sucedida reconstrução do templo. Zacarias forneceu datas para os dois períodos de seu ministério profético. Há debate quanto a se ele foi o autor de todo o livro, né? Aí vamos condensar a mensagem, né, a mensagem propósito dele, né, de Zacarias, era tanto encorajadora quanto desafiadora. Com Deus capacitando o povo escolhido, né, nada seria impossível, nem mesmo a reconstrução do templo. Mas Zacarias estava preocupado com algo mais que apenas tijolo, né, e argamassa. A questão fundamental era o pacto entre o Senhor e os israelitas. Deus não ficaria satisfeito somente com um templo e uma cidade reconstruídos. Ele desejava uma relação restaurada, tá? Visto que os antepassados do povo tinham deixado deploravelmente de obedecer à lei, né? Não adorando com sinceridade e não agindo com justiça com os outros, né? Deus chamou as nações vizinhas para castigarem o seu povo. A questão agora era se esses repatriados, né, tinham aprendido a dura lição e se agiriam melhor cumprindo os termos do pacto, né? Então, a mensagem de Zacarias era de crucial importância, né? O remanescente que voltou do cativeiro era a única esperança para o futuro de Israel. Com base na trajetória de gerações passadas, fazia-se necessário uma figura de linguagem forte para sensibilizar, né, as costas refratárias, os ouvidos tapados e os corações endurecidos do povo de Deus. Jerusalém era um povo muito escravizado. Jerusalém foi escravizado várias vezes. Então, só que sempre eles esqueciam das promessas de Deus, né? E acabavam adorando outros deuses. E isso daí era um problema, e sempre foi, né? Porém, Deus prometeu que o Messias viria, e ele não descumpre o que ele promete, nunca, né? Então, o livro de Zacarias está cheio de linguagem de julgamento, mas está cheio de promessas de Deus, tá? Então, a leitura que ele traz é a seguinte: leitura da profecia de Zacarias, né? Rejubila, alegra-te, cidade de Sião, eis que venho para habitar no meio de ti, diz o Senhor.
Muitas nações se aproximarão do Senhor naquele dia e serão o seu povo. Habitarei no meio de ti e saberás que o Senhor dos Exércitos me enviou a ti. O Senhor encontrará em posse de Judá como sua porção na terra santa e escolherá de novo Jerusalém. Emudeça todo mortal diante do Senhor. Ele acaba de levantar-se de sua santa habitação. Então é uma promessa, né, que através de Isaías Deus estava fazendo, que ia restaurar, que era para se alegrar o povo, que o povo não era para ficar, tá, gente? O povo não era para ficar triste, que Deus iria habitar de novo ali, né? Que ele ia reinar de novo, né? Depois de tanto sofrimento, né? O Senhor encontrará em posse de Judá, né? Que Deus tem o que? O domínio, né? Deus tem o controle. Apesar da bagunça que estava, Deus sempre tem o controle, sempre vai ter o controle, né? Como sua porção na Terra Santa, e escolherá de novo Jerusalém. Emudeça todo mortal diante do Senhor, né? Então respeite o Senhor, ele vai colocar tudo em ordem novamente. Ele acaba de levantar-se de sua santa habitação. É uma promessa bem clara que ele faz, né? Porém, depois a gente vai vir para o Evangelho de Mateus. E aí a gente vai fazer a conexão dos dois textos. O Evangelho de Mateus, capítulo 2, versículo do 46 ao 50, proclamação do Evangelho de Jesus segundo Mateus. Naquele tempo, enquanto Jesus estava falando às multidões, sua mãe e seus irmãos ficaram do lado de fora, procurando falar com ele. Alguém disse a Jesus: "Olha, tua mãe e teus irmãos estão aí fora e querem falar contigo." Jesus perguntou àquele que tinha falado: "Quem é minha mãe e quem são os meus irmãos?" E, estendendo a mão para os discípulos, Jesus disse: "Eis minha mãe e meus irmãos, pois todo aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe." Palavra da salvação. Então, gente, aqui primeiro Zacarias já anuncia, né, uma mensagem de esperança, né, universal, de alcance universal, não apenas em Israel, mas todas as nações, né, porque aqui ele fala nações, né, então ele já não está mais se referindo ao povo escolhido da linhagem de Davi, o povo judeu, mas ele fez uma promessa para nação universal, de alcance universal, tá? E todas as nações poderiam se aproximar do Senhor. Essa profecia se cumpre em Jesus, né? Essa foi a promessa quando se declara que toda pessoa que faz a vontade do Pai se torna membro pleno da sua família. Como cumpridora fiel da vontade do Pai, Maria é o exemplo perfeito de quem se apresenta diante dele com liberdade e disponibilidade plenas, né? Sua vida foi uma constante apresentação a Deus, sendo a primeira na família de Jesus. Ela é modelo para a humanidade inteira. Então, amigos protestantes, irmãos protestantes, que não acreditam em Maria, nós vamos para eu peço a você que você fique, que você entenda, que você compreenda, que você não julgue, né? Mas eu quero que você escute e preste bem atenção em todas as palavras que eu vou falar depois, né, disso, né? Maria aqui, Maria não está sendo excluída, né, e nem diminuída, nada disso. Maria não foi apenas um útero, tá, minha gente? Maria foi a primeira santa. Maria, todos os santos se inspiraram em Maria, né? Maria foi a que teve graça perante Deus, né? Ter a graça de Deus, minha gente, não é coisa pouca, né? Então, vamos primeiro no Evangelho, tá, de Mateus. A gente vai lembrar que Jesus, ele capacita. É ele quem capacita, é ele quem te dá tudo. Você não é nada, você não é ninguém, você não é merecedor da glória. Nós aqui somos hereges mesmo, tá? Hereges mesmo, porque a gente é pecador, porque a gente tem que estar sempre se confessando, se reajustando com Deus, tá? Esperar a moto sair primeiro, pra fazer menos barulho, e a gente continua.
Então, assim, ele derruba os poderosos, exalta os humildes, sacia os famintos e despede os ricos de mãos vazias. Que possamos sempre reconhecer a grandeza do Senhor em nossas vidas e sempre lhe render graças por tantas bênçãos derramadas sobre nós. Em segundo lugar, o que eu quero dizer para vocês? Jesus ensina, principalmente nesses dois, na leitura e no Evangelho, que a verdadeira família não se define pelo sangue, tá? Porque lá na primeira leitura também se fala, vou relembrar aqui, ó. Muitas nações se aproximarão do Senhor naquele dia e serão o teu povo. Então, por mais que ele tivesse escolhido o povo judeu, está dizendo de nações. Quando Jesus chegou, ele unificou, tá, minha gente? Ele unificou. Ele ensina que não se define pelo sangue, mas sim pela obediência à vontade do Pai. É como nós tínhamos falado, é o Pai que nos ama e que nós devemos ficar em paz e esperar pelo melhor. E se vier alguma coisa ruim, alguma tristeza, alguma dificuldade, é para nos santificar. O sofrimento sempre vai ser para nos santificar. Quando estamos muito desligados, tá, da vida espiritual, e estamos muito ligados na vida material, né, sem tempo para a vida espiritual, sempre de alguma forma Deus Pai Todo-Poderoso lembrará que a vida é espiritual. Então algo vai acontecer na sua vida. Pode ser doença, pode ser qualquer coisa, coisas tristes, porque se você não é um filho que ama o seu pai, que é um filho que é ingrato, né? Deus é justo, né? Deus não é aquele paizinho bom que a gente é agora nos anos 2024, né? Geração Valentina e Enzo. Vou falar bem na real pra vocês, né? Que no meu tempo era só olhar que já, né? A gente nem falava perto na mesa se tivesse dois idosos conversando. Hoje em dia, né? E aí, não traumatizei por isso não, minha gente, tá? Aprendi a ter educação. Hoje em dia tá difícil essa juventude, tá, minha gente? Tá difícil mesmo. Então, todos aqueles que fazem a vontade de Deus são irmãos. O que Jesus queria dizer é isso, né? E irmãs, ele não estava diminuindo a mãe dele, como muitos pensam, né? Ele não estava tratando dos apóstolos, ele estava falando dos discípulos. Então, os discípulos também a mãe dele também era discípula. Os discípulos que não eram os apóstolos, as pessoas todas que seguiam Jesus. Então, que a gente possa sempre realizar a vontade de Deus em nossas vidas, tá? Sempre. Que a gente possa ser acolhido como parte da família de Cristo. Que através das escrituras sagradas, né, possamos encontrar força e luz para nossos caminhos, né? E que o Espírito Santo nos guie nessa fortaleza em jornada da fé. Tem um texto que eu gostaria muito de falar, porque não tem como, tá, minha gente? Não tem como não falar. E quem não gostar, tudo bem, eu respeito mesmo. Mas eu vou falar um negócio pra vocês aqui muito interessante. Pra quem não sabe, né, vai saber agora. Sião, a cidade de Sião, Maria, mãe de Jesus, é comparada a uma cidade em dia de festa, né, Sião, que abriga nos seus muros um habitante ilustre, que é Jesus. E ela foi a virgem escolhida por Deus para acolher no seu ventre o Salvador da humanidade, tá? Ela é a mãe que acolheu Jesus e o entregou para a salvação da humanidade. Eu quero que você que está vendo este vídeo se coloque no lugar, você que é mãe, tá? Você que não é católica, você se coloque no lugar de Maria. Em primeiro lugar, eu quero deixar bem claro que Maria não é igual a Jesus, tá? Jesus é o Salvador, tá? Jesus é o Rei dos Reis, mas ele precisava de um útero, tá? Para nascer, tá? Porque Deus escolheu que ele viesse como nós, como humanos, para que ele tivesse todos os sentimentos e vivesse como humano. Porque Deus é humilde, ele quis assim. Deus é simples, ele quis assim. Ele quis que fosse assim. Você acha que Jesus vindo do jeito que veio, e Jesus vindo como ele veio para a terra, você acha que Deus ia escolher uma pessoa impura para carregar Jesus no ventre?
Se coloque no lugar de Maria, se você tiver um filho, e esse filho é morto e crucificado, apanhou, foi tudo que você sabe que já aconteceu com Jesus, tá? E você, mãe, você que é mãe, vendo o seu filho acontecer tudo que aconteceu, você, quando viu o anjo, se coloca no lugar de Maria. E Maria disse, eis-me aqui, sou escrava, porque foi isso que ela disse, sou escrava. Mas muitas Bíblias têm sua serva. Ela disse sim. Eva caiu, Maria não. E olha que Eva era sobrenatural, era diferenciada. Uma linguagem bem simples. Maria não, Maria era humana. Assim como muitos santos, Maria foi uma santa. Maria, muito cedo. Alguns dizem 13, outros dizem 14. Ninguém sabe a idade certa. Então você imagine a situação. E aí arrumaram para ela um marido, José. Uma benção. Ele era idoso, respeitador, temente. Naquela época, minha gente, a temência a Deus era algo fora do comum. Eles viviam temendo a Deus e amando. Maria aceitou sem pestanejar quando o anjo disse: Ave Maria, bem-aventurada és tu entre as mulheres, né? Diz a prima. Então, ó, eu só quero dizer um negócio para vocês. Aqui tem uma partezinha que diz o seguinte: por isso muitas nações se aproximarão do Senhor naquele dia e serão seu povo, diz a profecia. E Maria, se não fosse por Maria, me responda, como é que nós teríamos Jesus? Como que nós teríamos Jesus? Ave Maria, cheia de graça. Maria era cheia de graça, o anjo disse. Eu vou ler para vocês entenderem. O anjo Gabriel disse o seguinte: não tenhas medo, Maria, porque encontraste graça diante de Deus. Pensa você receber isso. Eu caí para trás, gente. Só que Maria era de uma humildade tão grande. Eis que conceberás e darás à luz a um filho, a quem porás o nome de Jesus. Ela aceitou tudo. Você aceitaria se aparecesse um espírito, um anjo falasse isso pra você? Até um nome você não vai poder escolher. Essa mulherada hoje em dia, né? Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai, Davi. Governará sobre a descendência de Jacó para sempre, e o seu reino jamais terá fim. O Espírito Santo virá sobre você, e o poder de Deus a cobrirá como uma sombra. Por isso, o menino que nascesse seria santo e seria chamado Filho de Deus. Dependo só do Senhor que aconteça comigo tudo o que disseste, tá? Todas essas coisas que eu falei aqui, todas estão na Bíblia, tá? Para todo mundo. Por que ele disse ave? Vocês sabem? Ave. O anjo, ele não disse Ave Maria, tá, gente? Eu vou explicar melhor. O anjo disse a Maria: Ave cheia de graça, o Senhor é contigo. Ave cheia de graça, o Senhor é contigo. Ave significa salve. Então, é uma saudação. Salve Maria. Por isso é ave. Antigamente, o anjo, ave é uma saudação. O anjo, ele saudou Maria ao anunciar que ela estava grávida, né? Ou que ela ia engravidar do Espírito Santo e iria dar à luz um menino. E a ave César se saudava o imperador. Ave César é como na antiga Roma, que se saudava um imperador. Então, o ave, ele é uma saudação, é uma alegria, com uma alegria falado com um termo, né? Como se fosse com muita alegria, salve, né? Então, eu vou dizer para vocês o seguinte: depois, a oração para Maria foi quando continua, né, com a prima, né, Isabel, falando que ela era bendita, ela era entre as mulheres, né? E aí continua, mas o que tem questão é o seguinte: por que aqui é tão colocado Maria como exemplo, né? Porque Maria foi um exemplo de submissão a Deus, de reverência. Porque para nós ela não teve pecado, né? Para ela poder conceber Jesus Cristo, a mãe dela, os pais dela, também foi uma promessa, né? Porque Ana, né, também foi
ela era infértil, né? Não era fértil. E eu não nem ia entrar tanto fundo nesse assunto hoje, porque eu posso levantar várias questões. E para eu falar mais sobre só Maria, eu quero chegar num outro momento e falar mais. Mas a Santa Ana, né? Como a gente fala, também foi uma promessa, né? Porque ela não tinha como conceber. Então, depois ela teve Maria, também eles eram da descendência, e tudo que a gente sabe sobre os pais de Maria, né, que eram pessoas muito devotas, né, e a gente não sabe muito dela na Bíblia, a gente só sabe que ela concebeu bem com a idade avançada. E na Bíblia, ter filhos na velhice é considerado uma bênção, um milagre. E como no caso do Abraão, né, minha gente? Sinal de missão, um sinal de missão divina. Então, todo aquele que tem um filho mais idoso, mais velho, é porque tem uma grande missão. Agora, o que está em questão que eu gostaria de trazer para vocês é a questão por que Maria é considerada como como a cidade de... Porque, deixa eu pegar para vocês aqui, porque Maria, gente, ela era ninguém, ela era alguém que nem nós somos não somos pessoas, ela era pobre, não era amava Deus, amava Jesus, né? Amava Deus, perdão, e o amor dela, a personalidade, Deus preparou Maria, Deus desde o nascimento. Para nós católicos, Maria, ela não perdeu nunca a sua virgindade, tá? E em nenhum momento na Bíblia fala que os filhos que dizem ali, né, que tinha irmãos de Jesus, porque na Bíblia não tem nenhuma comprovação que os irmãos de Jesus eram irmãos sanguíneos mesmo, tá? De sangue, porque estavam com ele, poderiam ser primos, poderiam ser alguém próximo, mas José sempre respeitou Maria, e ele morreu e ela ficou. Maria, nós católicos temos muita devoção por ela por causa da intercessão, né? Por isso que ela é santa, porque ela foi concebida sem pecados e ela gerou Jesus Cristo também. E toda a sua vida foi de dedicação, foi de submissão a Deus, de devoção. E em nenhum momento você vê na Bíblia ela ficando, dando piti, fazendo loucura, porque ela entendeu o plano desde o início. Então, ela é um exemplo. Aí você se imagine, né, como mãe, se você visse seu filho sendo crucificado e tudo mais, você não ia fazer um escândalo, se jogar na frente dos soldados romanos, você não ia entrar em depressão. Ninguém sabe onde foi parar o corpo de Maria, mas muitos têm muitas teorias. Sabemos a casa de Maria. Enfim, quando Jesus aqui fala a mãe dele, dos irmãos, ele não está tirando Maria em nenhum momento da vida dele ou fazendo alguma indiferença, né, com Maria. Mas todo aquele que seguir ele, a família dele é espiritual e nós somos espirituais. Maria está incluída nisso. Então, ela é um exemplo. O que eu gostaria de dizer para vocês também, a gente tem que se espelhar em Maria, né? Porque Maria estava aberta a fazer tudo conforme Deus mandava. Então, ela com certeza ela sofreu muito, muito. E se nós, né, que somos mulheres, que somos mães, não aceitamos Maria como mãe de Jesus, e ainda alguns, né, falam mal de Maria e diminuem Maria, gente, tomem cuidado, porque ela foi a mãe de Jesus, tá? Para Deus, Maria foi cheia de graça. Maria, para Deus, era especial. Desde antes dela nascer, desde antes de Deus colocar ela no ventre, porque na velhice, Ana, mãe dela, engravidou, e ela nasceu, e já nasceu muito diferente, e depois muito diferente de todas as outras. E logo lá com 13, 14 anos, pense bem você com 13, 14 anos, você chega um anjo, você vai pensar o quê? A mentalidade dela para aceitar tudo. Então reflita, meu amigo, reflita, minha amiga, tá? Eu quero trazer mais o tema de Maria, sim, mas hoje é o Evangelho de Mateus, tá? Evangelho e a leitura de Zacarias, mas não podemos deixar
o exemplo de Maria, né? Principalmente como nessa comparação ali desse texto de Zacarias, né? Onde ela emudeça todo mortal diante do Senhor, como ela emudeceu, como ela aceitou, como ela foi submissa, porque ela sabia dos planos de Deus, ela aceitou, e ela aceitou calada em silêncio, tá? Com muita fé em Deus, nunca perdeu a fé, tá? Se tem alguém que a gente pode realmente se inspirar, é Maria, tá? Porque é Santa Maria, porque ela, se ela tivesse feito qualquer coisa, tá? Todos os santos santificados, né, que a gente conhece, todos tiveram um passado, né? E Maria, ninguém sabe, porque ela foi muito jovem, que pecado que ela teria antes dos 13 anos, vocês entendem isso? Então, assim, depois disso, vocês acham realmente que um ancião praticamente era José? E José foi um exemplo de como ser um homem de fé. O anjo apareceu para ele também e ele fez o que era de fato para ser feito. Então, os dois cumpriram as missões que Deus deu, assim como Deus deu para Jesus Cristo, seu Filho. Mas Jesus é o único Salvador. Isso nós não temos dúvida. Nós cremos em Jesus, tá? E o nosso creio, inclusive, né, é aonde nós confessamos, né, nós professamos a nossa fé. E hoje é isso, e eu quero que você reflita, tá? Eu até nem ia trazer, eu trouxe assim do nada. Eu ia até evitar de falar, porque eu quero entrar mais a fundo nisso, né, minha gente? Agora, você deveria refletir mais, você principalmente que é mãe, né, o sofrimento de Maria, né? E para ela ter carregado Jesus no seu ventre, é porque ela mereceu. Jesus, Deus, ele é justo, minha gente. Ele jamais ia pegar uma mulher só para usar o útero da mulher. Deus não faz isso, Deus não é ruim, tá? Então reflita um pouco. Se ela desejava com certeza, que ela amava Deus, com certeza, e também estava previsto, né, a promessa da vinda do Messias, que mulher não gostaria, né? Mas jamais alguém pensou que seria assim, dessa forma, que ele viria assim, desse jeito, né? Não com um reinado glorioso dos céus, cheio de riqueza, mas veio humilde, humana. Só que essa humana, ela já nasceu especial, minha gente. Ela nasceu especial. E Deus é justo. E Deus promete, cumpre. Tá tudo dizendo aqui, tá? Vamos refletir sobre isso. Reflita um pouco. Sem julgamento, porque pra gente julgar uma religião, a gente tem que conhecer ela. Eu fui, como eu falei pra vocês, né? 32 anos kardecista. Acreditávamos em Maria como intercessora, né? Faz um trabalho, na época, né, que eu era kardecista. O trabalho era de intercessão, sempre foi. E você que não acredita em Maria, né, que é protestante em suas vertentes, que é só a Bíblia que importa, eu quero que você me diga onde está escrito na Bíblia que é só, que diz assim, ó, tudo que está escrito aqui é só o que vale. Eu quero que você me diga onde é que está escrito isso na Bíblia, tá? Porque a Bíblia, ela tem que ter alguém para te ajudar a entender. Enfim, shalom e até amanhã.